Um bom dia com alegria, graça e paz para você, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estamos seguindo no estudo da nossa lição, quarta-feira, 5 de junho. Semelhante a Cristo sempre e em todos os lugares. A pergunta A: qual é a consequência mais comum que enfrentaremos nesta vida se escolhermos viver de acordo com a vontade de Deus? Pedro 4, versos 4 e 12 nos responde: E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Essa é a consequência. São as provas. Seremos provados e também provocados. À medida que o tempo do fim se aproxima, Satanás usará agentes humanos para debochar, zombar e insultar aqueles que constroem o muro. Você suporta a provocação? Ou você é daqueles que qualquer coisa já te deixa desesperado, já te dá vontade de desistir, de largar tudo? Jesus suportou, Jesus não largou. Se Jesus tivesse se impacientado, igual muitas vezes nós nos impacientamos, e largado tudo, nós estaríamos perdidos para sempre. Com lágrimas, o povo de Deus advertirá os ímpios do perigo de desprezar a lei divina e, com uma tristeza indescritível, irão se humilhar diante do Senhor em arrependimento. Por sua vez, os ímpios zombarão de sua tristeza e ridicularizarão seus apelos solenes. Não obstante, a angústia e a humilhação do povo de Deus são evidências categóricas de que estão recuperando a força e a nobreza de caráter perdidas em consequência do pecado. Então, a vida cristã, no processo de santificação, nós precisamos passar por provas e provocações, rejeição, zombaria. Precisamos pedir ao Senhor todos os dias para nos preparar para esse momento. O que todo cristão deve lembrar de ser alvo, ao ser alvo de zombaria ou desprezo? O que devemos lembrar? Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrai-vos. Então precisamos o que? Nos alegrar no Senhor. Aqui continua dizendo que nós devemos mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O que devemos lembrar? Devemos nos alegrar, mas devemos orar por aqueles que zombam de nós, por aqueles que não têm entendido, não têm buscado. Se pelo nome de Cristo, sob vitupério, vocês sofrem, devemos nos considerar bem-aventurados. Devemos nos regozijar. Se não temos nos regozijado, vamos orar para que o Senhor nos dê essa alegria, esse regozijo, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo em nossa vida. A pessoa que tem esse fruto pode estar caindo o mundo. Ela está em paz, está alegre, feliz em Cristo, mesmo passando por provas. A pergunta C: qual deve ser nossa atitude quando virmos os zombadores prosperando? Por outro lado, como devemos reagir quando algo ruim acontece não apenas a eles, mas com todos os que nos fazem mal? Às vezes a pessoa está fraca na fé e vê o zombador prosperando e fala: ai, como que pode acontecer uma coisa dessa? Isso é injustiça. Ou então a pessoa vê o outro sofrendo e vai: nossa, muito bom, é isso mesmo, mereceu. Mas como o cristão reage diante dessa situação? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se os que servem a Deus serão julgados, qual será o fim daqueles que são desobedientes? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Devemos sentir misericórdia, piedade dessas pessoas
que voluntariamente se entregam à zombaria, à desobediência e humilham os servos de Deus. Porque se os servos de Deus não serão poupados do julgamento, imagine quem não serve ao Senhor. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você quer ser filho do Pai que está nos céus? Então ame o inimigo, ore por ele, deseje o bem a ele. Porque é isso que Deus faz, foi isso que ele fez. Nós éramos inimigos, mas ele veio e nos salvou. O que precisamos ter em mente em relação às pessoas que zombam de nós e nos desprezam? Como podemos alcançar esse estado de espírito? O que precisamos ter em mente, olha, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo a Deus no Espírito. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando nós vemos outras pessoas que zombam, que desprezam a palavra de Deus e os seus mensageiros, precisamos lembrar que antes nós também éramos como eles. Mas o que aconteceu? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça somos salvos. E precisamos desejar que essa mesma graça que nos alcançou, alcance aquelas pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos maltratam. Como nós podemos alcançar esse estado de espírito? Só se nós estivermos cheios do Espírito Santo, buscando ao Senhor todos os dias. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão. Aqui na nota diz que quando você encontrar pessoas preconceituosas contra a verdade, não enfatize demais os pontos que ela discorda, não enfatize os pontos de vista peculiares. Converse primeiro sobre outros assuntos. Tem tantos outros assuntos que podemos conversar, mas coisas edificantes. Aí agora você se ajoelha com essa pessoa em oração. Ao agir assim, sabe o que vai acontecer? Tanto você quanto elas serão levadas a uma conexão com Cristo, uma conexão mais estreita com o céu. E como resultado, o preconceito se enfraquecerá e será mais fácil alcançar o coração. Precisamos buscar estratégias do céu para alcançar as almas. Não precisamos ir atacando nos pontos que nós sabemos que eles estão em erro. Precisamos pedir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que possamos amar o nosso inimigo, possamos orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, lembrando que se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos fazendo semelhante a eles. Mas louvado seja Deus, estamos aqui, cheios da graça do Espírito Santo, para transmitir a eles o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã com a sua permissão.